Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Eu queria começar a minha fala compartilhando a enorme alegria e honra que eu tenho de poder estar aqui conversando com os irmãos, participando desse evento tão relevante, esse evento tão importante para a igreja do Ceará e, por que não, a igreja no Brasil. É tempo, como a professora Débora disse, da igreja se posicionar mais do que nunca, afirmando aquilo que nós acreditamos. E meu coração se alegra ainda mais por ver que entre tantos irmãos nós temos tantos jovens, por exemplo, sedentos de aprender mais da palavra de Deus, sedentos de aprender mais a cosmovisão cristã. Eu lembro que eu participei, acredito que foi em 2015, de um evento, se não me falha a memória, foi o Fórum Cosmovisão Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, isso. E pela primeira vez naquele ano, eu já tinha ouvido falar dele, eu ouvi uma palestra do pastor Glauco, que inclusive era de um tema parecido com esse. E eu me lembro de ter achado a temática extremamente interessante. Como aluno de economia que eu era na época, eu achei o tema extremamente interessante e quero hoje compartilhar um pouco das minhas percepções, leituras e aprendizados que eu tive ao longo dos últimos anos a respeito desse tema, que é um tema, a meu ver, extremamente importante para o Brasil hoje, especialmente no contexto onde nós enxergamos um Estado que cresce cada dia mais, engolindo praticamente todas as outras esferas, inclusive tentando a todo custo engolir a igreja, e nós não vamos permitir que isso aconteça, amém? Nós não podemos permitir que isso aconteça. E eu quero começar a minha fala falando um pouco de uma experiência pessoal que eu tive. Alguns anos atrás, eu estava entrando na minha graduação, rapaz, um pouquinho mais novo, né? Participando ali do curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal do Ceará, e eu estava compartilhando com o meu colega Davi que eu entrei na Universidade de Economia achando que eu ia aprender assim, sabendo de tudo de investimentos, finanças, mercado de capitais, bolsa de valores, e eu sofri assim, um choque de realidade quando cheguei na universidade. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar, comecei a ter contato com as primeiras disciplinas, os professores, o departamento, a vida acadêmica, conheci os colegas que estavam semestres à frente, eu vi que, na verdade, o treinamento que nós recebemos dentro da universidade, nós economistas, é como se fosse, vou pegar aqui emprestado o tempo que o pastor Glauco usou mais cedo, né? Um adestramento para que você se torne um validador de políticas de Estado. É como se fosse uma ideia quase que certa dentro do ambiente universitário, principalmente no departamento que eu fiz parte, que o Estado ele é a única possível solução para os problemas econômicos que o homem vive. Que o Estado é aquele que vai trazer a redenção da sociedade para todos os problemas que ela vem enfrentando, em qualquer esfera que seja, desde a esfera material, das necessidades do homem, até mesmo passando pelas esferas espirituais, familiares. E isso é uma ideia que nós, como igreja, sabemos que isso é muito perigoso. Essa era que nós vemos hoje, essa era pós-moderna, ela tem como principal característica, uma das principais características, a desconstrução de metanarrativas. Se você nunca ouviu falar o que é uma metanarrativa, se você não está familiarizado com o termo, uma metanarrativa é, assim, da forma mais didática possível, a história que está acima de todas as outras histórias. É a história que abarca dentro dela todas as outras histórias. Por exemplo, nós acreditamos na narrativa bíblica, amém? Você acredita na Bíblia, no relato de Gênesis, né? As igrejas, as cartas de Paulo, a história de Israel, a mão de Deus agindo em cada momento da história. Isso é a metanarrativa bíblica, é você ver o agir de Deus controlando a história, e através daquela narrativa você consegue explicar todas as demais narrativas que nós vemos, por exemplo, hoje. Guerra, Rússia e Ucrânia, eu posso explicar de acordo com a metanarrativa bíblica? Posso. Toda a história humana você pode fazer girar em torno dessa metanarrativa. E hoje o pós-modernismo ele tenta exatamente atacar isso. E a ideia de você atacar as metas narrativas não é porque você quer
estabelecer todas as verdades possíveis. Francis Schaeffer, ele fala em um dos seus livros que toda vez que você briga com o mainstream, você briga com as ideias dominantes, lutando contra elas, no fundo é porque você quer estabelecer a sua ideia dominante. E uma dessas ideias dominantes, uma dessas ideias que hoje tenta entrar na mente das pessoas é a ideia de que o Estado é o nosso grande redentor. E ao longo desses próximos 30 minutos de fala, eu vou tentar mostrar como nós cristãos podemos entender esse problema e podemos nos posicionar diante disso. Pode passar, meu querido. Então nós vamos falar um pouco sobre o objetivo da nossa apresentação. Eu vou aqui estabelecer 3 pressupostos e tudo que eu vou falar parte desses 3 pressupostos para a gente saber que estamos pisando em um terreno comum. Depois eu vou falar um pouco sobre os conceitos de Estado, trazer um pouquinho do que está ali no livro de Esther a respeito disso, falarmos sobre a visão bíblica do Estado, analisarmos uma das passagens-chave de como o cristão deve se posicionar diante do Estado, diante do governo, e por fim, vamos encerrar a apresentação, ok? Pode passar, meu querido. Vamos compreender qual é a natureza, vamos compreender que é a natureza do Estado e o papel da igreja a lidar com o crescimento dos entes estatais. Pode passar. Eu vou acelerar um pouquinho, gente, para a gente não empurrar muito o evento para o final, tá bom? Vamos lá. O que é que nós vamos estabelecer como terreno comum do que a gente vai falar? O Estado, nós enxergamos o Estado como um mal necessário. Lá em Gênesis 3 você tem o relato da queda do homem. Ali não havia Estado. Ali havia Adão e Eva, estavam ali no Jardim do Éden, e viviam ali um momento de harmonia entre si, harmonia para com Deus, harmonia para com a natureza. E após a queda, relatada em Gênesis 3, nós vemos que toda a criação se revolta com a entrada do pecado no mundo e tudo começa a entrar em desacordo, as coisas começam a desandar. A partir desse momento, a partir do homem pós-queda, foi necessário surgir o Estado. Você consegue imaginar uma nação como o Brasil sem um governo? Dá para imaginar isso mentalmente? Sem um Estado, sem um Congresso, sem alguém que esteja ali formulando ações, sem a figura de um Estado participando da vida comum das pessoas? É muito difícil nós imaginarmos isso, porque se nós começarmos a pensar que se de repente essas coisas somem da noite para o dia, você pode inclusive entrar no estado de barbárie. Não haver leis, não haver um regime jurídico, as coisas podem começar a entrar num sistema de barbárie e as pessoas, cada um, vivendo da forma como bem entender, sem prestar contas, sem haver, por exemplo, um direito penal que regule o comportamento das pessoas. Tudo isso começa a se tornar, digamos assim, inimaginável a partir de uma nação que não tenha um controle. Não tenha um Estado que formule, participe da vida comum das pessoas. Se tornou um mal necessário para quê? Para que o homem pudesse ter a sua... Vou tentar ser o mais didático possível. A sua maldade, a sua depravação controlada. E o ser humano não entrasse no estado de tribalismo, barbárie, ou mesmo, enfim, aniquilacionismo, né? Então começasse a se matar. A partir disso, a gente formou um segundo pensamento, que é a divisão de poderes se torna fundamental. Já que o Estado é necessário, e alguns homens vão ter poderes para comandar esse Estado, é muito importante, é imprescindível que um só homem não tenha todo o poder. Está claro isso? Que você não permita que um único homem ou um grupo reduzido de homens tenha todo o controle sobre o Estado. E aí muitas pessoas não entendem que essa divisão de poderes, ela tem como pedra, né, como fundamento, a própria palavra de Deus. E eu vou voltar depois aos pressupostos, mas eu queria passar para o próximo slide para mostrar Isaías. Pode passar o próximo, querido. Não, para frente, isso. Mostrar Isaías, que diz que porque, olha só a separação de poderes biblicamente, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Eu quero que você entenda, aqui nós vemos o que? A tripartição de
poderes. O Senhor ocupando executivo, legislativo e judiciário. Agora eu quero que você pare e entenda. O nosso Deus, Ele pode concentrar em si todo o poder, porque Ele é o quê? Santo, puro, perfeito, justo e fiel. Nós criaturas, nós não somos. Nós criaturas, nós não podemos, nenhum de nós, ocupar as três funções. Por quê? Porque a partir disso haverá um abuso de poder, um excesso de poder, centralização de poder. E aí todas as democracias, as civilizações modernas, as sociedades modernas estabeleceram, principalmente no espectro ocidental, o esquema, o regime da separação de poderes. O nosso Deus, Ele pode concentrar em si todo o poder. Ele será um Deus justo, Ele será um Deus verdadeiro, um Deus que não abusará do seu poder, mas nós, suas criaturas, nós não podemos ocupar tal função. E aí eu entro numa frase, pode passar para frente, por favor, numa frase de um historiador britânico chamado John Acton, que ele fala que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe o homem. E o poder absoluto, se você der todo o poder na mão de um homem só, esse homem, com poder absoluto, se corromperá absolutamente. E aí ele vai dizer que, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Exatamente por conta dessa questão da concentração de poder. Eu peço até perdão, irmãos. Eu acho que na hora de passar o PDF, as letras se entrelaçaram e ficaram muito juntas, afetou a formatação. Mas está dando para ler, não está? Aí foi, né? Ah, porque vocês tiveram que converter. Tá certo, tranquilo. Eu passei PDF para os irmãos da organização, aí acabou gerando isso, né? Tranquilo. Mas a gente vai lendo aqui, eu tenho também a versão original, qualquer coisa eu faço uma leitura aqui, tá bom? Então, por conta dessa questão, você acaba estabelecendo essa separação de poderes. E toda a sociedade entrará em desalinho. Toda a sociedade se desorganizará quando o quê? Um desses poderes se agigantar diante do outro. Um desses poderes começar a invadir a esfera de outros poderes. Qualquer semelhança com o Brasil contemporâneo não é mera coincidência. Vocês concordam comigo? Sim. Nós estamos vendo uma situação onde os poderes brasileiros, os três poderes, estão completamente desalinhados. Completamente não, exagerando, mas estão em desacordo. E nós vemos nessa situação, nessa figura, nessa situação, nós vemos um desequilíbrio que afeta toda a já frágil democracia brasileira. Democracia no Brasil é a irmã mais velha, né? A irmã mais velha, a gente vive brigando com ela, mas se alguém falar mal, a gente se invoca. Não, fala não. Por quê? A democracia no Brasil, ela é, aqui é abrindo parênteses para uma opinião pessoal, mas creio eu que seja compartilhado por muitos irmãos. A democracia brasileira é extremamente frágil, ao ponto de nós vermos poderes invadindo não somente outros poderes, como a esfera privada das pessoas, ou mesmo invadindo julgamentos artísticos que são feitos. Vou contar aqui um exemplo. Recentemente, um humorista, não vou citar o nome dele, um humorista brasileiro, teve os seus shows, se não me engano, cancelados. A justiça, eu não lembro bem qual foi o juiz de qual vara, de qual estado do Brasil fez isso, porque me fugiu da memória agora. Mas mandaram cancelar os seus shows, porque as suas piadas são de politicamente... Humor negro. Pronto, o que se fala humor negro, né? E o que de fato é verdade, esse humorista, os irmãos muitos já devem saber, é de extremo mau gosto. As piadas dele, se você assistir, eu já vi algumas, assim, é de extremo mau gosto. Como um cristão, né? Desculpe se algum irmão gosta, né? Se algum cristão, não dá para você rir ou se alegrar das piadas daquele cidadão, desse cidadão que eu estou falando. Mas a questão é a liberdade artística de se expressar, ainda que seja o quê? De mau gosto. Nenhum burocrata em Brasília, nenhum burocrata deveria ter o direito de uma canetada
acabar com o show artístico de uma pessoa que está ali atendendo uma audiência específica. Você pode chegar lá na plateia e dizer assim, ó, vocês estão tudo errado, é um absurdo vocês rirem disso. Ok, mas calar a boca já é uma outra. E isso acontece debaixo de aplausos violentos de uma parte da população, que não entende que situações como essa fragilizam ainda mais a já cansada democracia brasileira. Nós vemos uma situação agora recente, acho que foi semana passada, de um determinado chefe de Estado que veio ao Brasil e um dos seus seguranças agrediu ali para todo mundo ver, nem disfarçou, um jornalista. E ficou o quê? Por isso mesmo. Você percebe isso e você nota o quão frágil é a democracia brasileira, não somente por causa do soco de um segurança, mas por conta do desequilíbrio crescente entre os poderes que está acontecendo. Isso é muito perigoso. Volta para os próximos. Opa! Ótimo. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Voltando para o último pressuposto, Deus é o fundamento de todas as coisas, a Bíblia é a lei suprema do seu povo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas o povo de Deus, ele tem uma constituição suprema sobre todas as outras. É a Bíblia Sagrada. Aqui no Brasil, em 88, eu vou me arriscar a falar numa plateia cheia de advogados, a começar pelo pastor Glauco, que foi irmão Carlos, né? Mas em 88 foi promulgada a Constituição Federal de 88, a qual nós devemos obediência, é a lei que suprema da nossa nação, digamos assim. Ela é o arcabouço na qual, sobre todas as outras leis, devem se basear. Mas nós, o povo de Deus, nós dizemos sobre o acordo de uma outra lei que é muito maior do que ela, que é a palavra de Deus. Esses são os 3 pressupostos que devem estar na mente de todo cristão a partir do momento em que ele começa a entender o seu relacionamento com o Estado. Primeiro, é um mal necessário. Segundo, a divisão de poderes é necessária, é fundamental para que esse Estado possa estar em equilíbrio e evite se tornar um mal ainda maior. E terceiro, nós temos um fundamento maior do que o Estado, maior do que o governo, maior do que qualquer outra Constituição ou qualquer outra lei, que é a palavra de Deus. A partir do momento em que uma lei, ela é publicada e vai contra a palavra de Deus, nós cristãos estamos autorizados a dar início a um processo de desobediência civil. Por quê? Uma lei humana está em desacordo com a nossa lei maior, que é a Bíblia Sagrada. Amém ou não amém? Amém. Vamos dar continuidade. Então, quais são os 3 conceitos de Estados? São vários, eu trouxe aqui conceitos que eu considero talvez os mais populares, mas eu não vou me ater muito a eles, porque eu vou me ater a um outro que está no próximo slide, daqui a pouco eu vou falar. Thomas Hobbes, a ideia do Leviatã, onde ele vai dizer que o Estado é responsável por impor a lei, proteger os cidadãos e evitar o caos e a violência. Claro que são as ideias promulgadas, as ideias publicadas dele. John Locke, ele tem uma visão mais liberal de Estado, onde o Estado tem a função de proteger direitos naturais dos indivíduos, como a vida, a liberdade e a propriedade. E, por fim, Jean-Jacques Rousseau, que estabelece que o controle social, a ideia do Estado, deve ser baseada em um contrato voluntário entre os cidadãos, em que todos participam da formulação das leis e decisões políticas. Essas ideias desses homens são ideias que, muitas das vezes, no seu fundamento, no seu marketing, são ideias muito, muito belas, mas que muitas das vezes trazem consequências dos seus pormenores que são muito nocivas. E dentro desse contexto, eu quero apresentar, não vou me ater muito à ideia deles, a ideia do próximo pensador, a ideia de Estado do próximo pensador, que é esse cidadão aqui que eu acho que vocês devem conhecer. O Estado segundo Karl Marx. Karl Marx é um sociólogo que tem uma obra vasta, uma obra ampla, uma obra muito rica, que não pode ser negligenciada, mas que no seu fundamento ela encontra vícios a qual são irremediáveis.
Para Karl Marx, o Estado é uma instituição que luta, que surge a partir da relação de classe na sociedade capitalista. O Estado serve para validar, na visão marxista, validar aquela separação que existe entre oprimidos e opressores. A classe detentora do capital, dos meios de produção, e a classe que é detentora da mão de obra, que é explorada, segundo ele, pelos detentores do meio de produção. Então o Estado seria, de certa forma, um legitimador. Eu tenho a função de legitimar o status quo, legitimar a situação das coisas hoje em dia. É por isso que você vai, por exemplo, entrar na universidade e você vai ver muitas vezes um discurso marxista contra algumas instituições de Estado. Talvez a mais atacada de todas elas seja a polícia. Por quê? A polícia é o braço armado do Estado para manter o controle sobre quem? Os oprimidos. E manter o capital, os meios de produção na mão dos ricos. Esse é um discurso que você vai encontrar muito no senso comum da maioria das pessoas, especialmente aquelas que estão lá dentro das universidades e tendo contato com, muitas vezes, o superficial daquilo que foi apresentado. Marx viu o Estado como instrumento de dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora e representa os interesses dessa classe dominante e é responsável por manter a estrutura de poder existente. E é interessante que o marxismo ele tem muitas facetas. Na primeira noite, o professor Tassos ele falou sobre o marxismo. Ele apresentou um cidadão, um pensador italiano chamado Antonio Gramsci. Você já deve ter ouvido falar dele. O gramscismo ele surgiu ali na Itália e ele foi fruto das ideias desse senhor. E ele escreveu, quando estava preso, foi preso pelo regime fascista, os Cadernos do Cárcere, onde ele inverte, vou usar o termo inverter para tentar tornar mais fácil. Ele inverteu a ordem das coisas que tinham sido ditas por Marx. Vou explicar. Marx dizia, o modo de produção, a forma como a sociedade se organiza do ponto de vista material, determina as ideias dessa sociedade. Por exemplo, aqui nós temos muitos irmãos que têm suas famílias, que trabalham em algum lugar com carteira assinada, talvez tenha a sua empresa, e todos nós temos alguns pensamentos em comuns. Somos cristãos. Para Marx, essa configuração de sociedade que tem uma família, com o marido, a mulher, né, que trabalha, no final de semana está em casa para descansar, que vai para a igreja, que acredita no Cristo, tudo isso é uma validação do que o mundo material está exigindo. É a forma como esse mundo material, essas relações econômicas entre os homens se configuram. É a ideia da infraestrutura e da superestrutura. E Marx disse, para nós mudarmos a sociedade, nós temos que tomar o quê? Os meios de produção. Ou seja, quero mudar o mundo, tome as fábricas, tomemos a força, os meios de produção, e a partir disso, nós vamos gerar o quê? Uma sociedade comunista perfeita. E é por isso que você vai ler os marxistas raiz, né? Aí você vai encontrar muita ideia da ditadura do proletariado. É a força de trabalho que vai começar a se indignar com a situação miserável em que eles se encontram. Aí vão começar a formar alianças. E aí, em determinado dia, por ser um número muito maior, em determinado dia vão tomar os meios de produção, vão matar todos os industriais, os empresários, os capitalistas, vão assumir o poder e vão fazer a transição para uma sociedade perfeita comunista. Por isso que você vai ver, isso aí, você começa a colocar essa ideia na universidade, você vai encontrar as ideias mais esfarrapadas possíveis. Mas pergunte, por que todo lugar que tentou materializar as ideias de Marx se tornaram necessariamente ditaduras extremamente violentas? A começar pela cortina de ferro. Porque a base marxista é exatamente a base, o método. A partir do método você vai entender que ele tem que ser necessariamente violento. Tem que ser necessariamente violento. Uma outra ideia começou a surgir exatamente em Gramsci, quando ele disse que não, nós não vamos começar pelos meios de produção.
Nós vamos começar a atacar quem? As ideias dessa sociedade. Nós não vamos tomar as fábricas, nós vamos ocupar espaços e começarmos a invadir as suas universidades. Invadir no termo, né? Não no termo violento, tá certo? No sentido violento. Mas nós vamos começar a ocupar espaço nas universidades, na escola, na ciência, e a partir disso colocar uma sementinha na cabeça de todas as pessoas de que o caminho é esse, mesmo que elas não percebam isso. E a ideia de Gramsci não era o culto, não era a violência, não era tomar os meios de produção. A ideia era fazer cativa a mente das pessoas. Uma vez eu ouvi uma palestra sobre esse assunto, e eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci, e eu achei assim extraordinária, que o Brasil é o país mais gramscista de todos. Por quê? Porque as ideias dele aqui pegaram muito bem. Muito bem. Você vai conversar com qualquer cidadão, qualquer cidadã, tendo ou não formação política, universitária ou não importa. Você vai encontrar na mente, na fala, na conduta dessas pessoas, um reflexo da ideia gramscista do Estado, da ideia gramscista de pessoas, de sociedade. E é por isso que você vê a exaltação hoje da figura das minorias. Marx, na sua visão, obrigado. Marx, na sua visão, entendia que em determinado momento a classe trabalhadora iria tomar os meios de produção. Isso aconteceu? Não aconteceu. Sabe por quê? Porque uma coisa que foi ignorada na teoria de Marx, é que necessariamente o capitalismo evoluiu a sociedade para melhor. Você pode ter raiva, pode falar mal, abaixo do capitalismo, morte aos Estados Unidos e por aí vai. Mas o mundo pós-capitalista é um mundo muito melhor, em todos os sentidos possíveis, do que o mundo pré-capitalista. Se você analisar a expectativa de vida das pessoas antes do capitalismo, isso para o mundo todo, tá? E a expectativa de vida das pessoas no mundo pós-capitalista, você vai ver que a curva, ela vai subir cada vez mais. Marx, ele viu o início do capitalismo na Inglaterra e ele vivenciou aquele período das fábricas, com jornadas de muitas e muitas horas de trabalho, com crianças no chão da fábrica, mulheres grávidas tendo menino no meio da fábrica, aquela desumanidade. Ele viu esse capitalismo. E ele construiu a sua ideia a partir disso, e ele disse: um dia a classe trabalhadora do mundo inteiro vai se revoltar, vai derrubar, vai fazer a ditadura e por aí vai. Mas isso não aconteceu. Por quê? O capitalismo se modificou, o capitalismo evoluiu, as legislações trabalhistas, as regulações foram se aperfeiçoando, e hoje você vai ver que boa parte da classe trabalhadora, ela está, eu não vou generalizar, mas boa parte da classe trabalhadora está satisfeita. Está ali na classe média, vivendo a sua vida, com maiores graus de dificuldade, outros com menores graus de dificuldade, mas você não vai encontrar na boca de nenhum trabalhador, de nenhuma fábrica, um discurso de tomar os meios de produção para matar o seu chefe. Quem foi que assumiu esse papel revolucionário? Já que a classe trabalhadora não assumiu, quem foi que assumiu? As minorias. E é por isso que você vai ver pautas tão fortes, como falava o professor Tassos, negrismo, as pautas LGBT, mais recentemente, né, que eu descobri, as pautas do movimento Corpo Livre. Você conhece o movimento Corpo Livre? Movimento Corpo Livre, de pessoas que são obesas e lutam pelo direito de serem tratadas com respeito, enfim, né? Isso virou bandeira. E todo mundo hoje tem agora o direito de levantar uma bandeira e dizer que é oprimido por alguma coisa, porque isso dá para a pessoa um senso de revolta com o sistema. E coloca dentro de cada um um sentimento de que eu sou vítima de uma sociedade injusta, uma sociedade que está me oprimindo,
e eu preciso me revoltar contra isso. E por isso que o professor Tasso falou com tanto brilhantismo. O feminismo vitimiza as mulheres, o negrismo, os negros, o LGBT, os gays, e por aí vai. Por quê? Porque na verdade é a instrumentalização dessas pessoas para poder configurar o mundo de acordo com um determinado projeto. Vamos seguir. O livro de Esther mostra, eu não vou aprofundar para questão de tempo, mas ele mostra como essa situação assumiu como um governo, como um lugar, uma sociedade pode ser usado, instrumentalizado, o Estado pode ser instrumentalizado para perseguir o povo de Deus. E aí você vai ver que o contexto persa daquele momento era o seguinte: a Pérsia, o Império Persa era um império extremamente pluralista para aquele período, né? Havia diversos deuses, era uma ideia de que a sociedade deveria ser muito plural. E o monoteísmo judaico incomodava muito boa parte do Império Persa. Várias pessoas do alto escalão, o povo, o judaísmo, com o seu monoteísmo, a sua fé em um só Deus, incomodava muito uma sociedade que acreditava que tudo poderia ser Deus, tudo poderia ser verdade, tudo poderia ser aceito. E aí eu pergunto, alguma semelhança com o Brasil de hoje? Onde um povo que está dentro do nosso país, que crê ferrenhamente que existe um Deus, está incomodando um outro povo que acredita que tudo pode ser qualquer coisa. Que qualquer um tem o direito de ser qualquer coisa. Que o seu Deus pode ser verdadeiro, mas o meu também pode. Ou como a aluna aqui do professor mais cedo falou, eu posso ser Deus, uma barata pode ser Deus. No mundo onde há um falso pluralismo, uma falsa diversidade, você tem uma igreja que bate o pé e diz que não, existe um só Deus e Ele é o único Deus que controla, que governa todas as coisas. Essa igreja vai necessariamente incomodar esse mundo. Vai incomodar. E aí muitas das vezes eu vejo os cristãos nas igrejas preocupados, angustiados, e o mundo que vai pensar de nós, e a sociedade. E eu digo uma coisa: o mundo jamais vai nos amar. Nós temos que parar. Uma das coisas que precisamos fazer, parar de nos preocuparmos com a aceitação do mundo, porque ele jamais vai nos aceitar. E no dia que ele nos aceitar, é porque deixamos de ser quem nós somos. O pastor Glauco falou mais cedo, o cristão tem nervos de aço, né, pastor? Por quê? Porque eu já sei que eu sou aceito por Deus. Meu querido, se Deus no seu santo trono, perfeito, justo, fiel, controlador de todas as coisas, já me aceitou, quem é o meu professor marxista na universidade que não gosta de mim? Para que eu tenho que fazer trabalho agradando ele? Fazer pergunta que vai deixar ele feliz? Por que eu tenho que fazer? Deus já me aceitou. Eu já sou, meu nome está escrito no livro da vida. E daí que o meu nome não está escrito no livro de queridinhos dos professores? Não deve ser preocupação nossa. Então a sociedade persa estava extremamente incomodada já com a presença judaica. A gente vê o movimento de Amã, mas o movimento de Amã ele não era um movimento pontual, um movimento isolado de um contexto. Havia já no Império Persa um antissemitismo, uma raiva contra os judeus. E um funcionário público do alto escalão, que é Amã, ele utiliza-se do seu poder e prestígio para executar um plano genocida contra os judeus. Amã se aproveita da sua posição para perseguir o povo a qual ele não gostava. Não foi a primeira e nem será a última vez que as trevas utilizam um funcionário público de alto escalão para perseguir o povo de Deus. Não foi a primeira e nem será a última. Eu não sei se na igreja dos irmãos aconteceu isso, mas na minha igreja aconteceu, eu compartilho com os irmãos, uma enorme preocupação no ano passado no coração de muitos crentes. Eu vi crente chorando, ansioso, sem dormir à noite, preocupado com o resultado das eleições. E se fulano ganhar a perseguição, se fulano perder,
e isso e aquilo. O que vai acontecer com a sua igreja? O que vai acontecer é o seguinte, eu falei na época, não importa se A ou B ganhar, Deus continua sentado no seu trono. Há milhares de anos Deus cuida da sua igreja, e independente de quem vencer, Ele continuará cuidando. Glória a Deus. É nisso que nós temos que nos apegar. O apelo de Mardoqueu chega para Esther e diz: Esther, se você ficar calada nessa hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãos, isso aqui é tremendo. Mardoqueu chega para Esther e diz: Esther, provavelmente você está onde está por causa desse momento. Eu acredito que tenha muitos jovens aqui na universidade se preparando para uma carreira brilhante. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai colocar você em posições-chave para quando você estiver lá, você ser usada no reino dos homens, em prol do reino de Deus. Deus tem os seus escolhidos em todas as esferas. E por mais que a gente olhe para o Estado e veja uma corrupção generalizada, lá dentro, Deus tem os seus escolhidos. Deus está esperando o momento certo para acionar a sua igreja. E quando Ele o fizer, livramento e graça serão derramadas sobre o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Deus usou as situações, Deus usou a beleza de Esther, olha que interessante. Deus usou a beleza de Esther para torná-la rainha. E quando ela estivesse lá, Ele livrar o seu povo de uma perseguição do Estado. E o pedido de Esther: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. E depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso aqui tem uma lição preciosa para a gente. Uma lição preciosa. Eu acho muito bonito. Louvo a Deus pelo ativismo de muitos irmãos na política. Eu apoio. Eu acredito. Nós temos que estar engajados na política. Ocupar lugares no parlamento. Ocupar lugares no executivo. Nós temos que ocupar lugares nos órgãos públicos. Mas tudo isso perde um sentido se nós não começarmos com jejum e oração. Eu quero que você entenda. Esther estava com medo de morrer porque ela ia se apresentar diante do imperador. Se não fosse do agrado do imperador, o imperador poderia, numa ordem, mandar matá-la. E aí já era. Então ela estava temerosa. E ela disse, a primeira coisa que ela falou: vão lá, orem e jejuem por mim. Orem e jejuem por mim. É muito belo e muito louvável que a gente se engaje com a política. E a gente deve fazer. Devemos nos posicionar, devemos nos engajar, devemos fazer parte. Mas se tudo isso for feito sem jejum, sem oração, sem a presença e a mão de Deus na vida da sua igreja, do seu povo, tudo isso perderá o sentido. Haverá em breve um Estado que nos perseguirá? Não sei. Realmente eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas independente desse Estado se levantar contra nós, já existe um Deus que está ao nosso favor. Vamos nos engajar? Vamos. Vamos lutar? Vamos. Vamos nos posicionar? Vamos. Ocupar espaços? Vamos. Mas o espaço mais importante de todos já foi ocupado, que é o trono de Deus que está ocupado pelo nosso Senhor. Amém? Amém. A principal frente de batalha diante do Estado despótico é a oração e é o jejum. Não importa quem está ocupando a posição central do nosso governo. Pode ser uma pessoa autoritária ou não, pode ser alguém que está calando a liberdade de expressão ou não. A nossa principal arma nós já temos: jejum e oração. Vamos continuar. A visão bíblica de Estado. Eu vou falar sobre esses 3 princípios, mas eu quero me ater mais à passagem de Romanos 3. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos.
eu quero me ater mais a Romanos 13, que é a passagem mais simbólica desse sentido. Quais são os princípios bíblicos relacionados à visão que o cristão deve ter diante do Estado? Autoridade e submissão. Tiago, eu tenho que reconhecer a autoridade, ser submisso ao governo, ao presidente? Tem. Mas eu não gosto dele. Nós tem. Biblicamente, Deus o colocou lá. Deus o colocou lá. Se Deus não quisesse que ele não estivesse lá, ele não estaria lá. Deus o colocou lá. Qual é o propósito? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu gostaria muito de saber. Mas tudo tem um propósito. Temos que reconhecer a sua autoridade, sermos submissos, pagarmos os impostos, obedecermos às leis, sermos mais do que antes cidadãos e cidadãs exemplares em um mundo onde a corrupção está generalizada. A igreja é o diferencial. Glória. A igreja é o diferencial nessa terra. Justiça e cuidado com os necessitados. A Bíblia enfatiza a importância da justiça e do cuidado com os pobres e oprimidos. Você vai encontrar isso em Isaías e Provérbios e várias outras passagens. É importante, é fundamental que o Estado cuide daqueles que são mais carentes. Nós reconhecemos a autoridade desse Estado e nós entendemos que ele tem um papel, de ajudar essas pessoas, especialmente aquelas que com recursos próprios não conseguem sair da sua situação de miséria. E nós temos que entender que a Bíblia fala sobre os limites de poder. A Bíblia adverte contra o abuso do poder e a opressão de parte das autoridades. Todo governante que concentra em si muita autoridade, muitos poderes, ele se torna necessariamente uma pedra de tropeço para aquela civilização. Romanos 13 vai falar isso com muito mais detalhes. E essa passagem é muito interessante. Ela vai dizer que todos devem, olha só, alguns daqueles princípios elencados aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. O que é isso? Soberania de Deus. Deus coloca os governantes aonde Ele quer, pelo tempo que Ele quiser. Pode ser um autocrata que um dia vai cair? Pode. Pode ser um governante bom que talvez sofra um impeachment? Pode. Mas o tempo que ele vai ficar lá e o fato dele estar lá estão sob o controle de Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. E aqui tem uma das duas principais funções do Estado. Essa é a primeira, o louvor dos bons. Essa deveria ser a função primordial de qualquer Estado. Louvar os homens bons. Pratique o bem e ela o enaltecerá. É o louvor dos homens bons. E a segunda, Tiago, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Essa é a segunda função do Estado. O problema de boa parte dos Estados modernos, inclusive o brasileiro, é exceder e muito essas funções. O louvor dos homens bons e a punição dos homens maus. O Estado hoje, e o Estado brasileiro não foge a essa regra, está procurando legislar até a vida privada dos indivíduos e a configuração familiar das pessoas. O que isso tem a ver com louvor dos bons e punição dos malfeitores? O excesso do poder estatal gera um enorme desequilíbrio na sociedade. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de
de consciência. E aqui tem a ideia da submissão restrita, que é contra a submissão irrestrita. A submissão restrita é o seguinte: eu obedeço você, eu reconheço a sua autoridade, eu me submeto à sua autoridade até certo ponto, que é a consciência da minha fé. No momento em que a atuação do Estado, a figura do governo, as leis humanas, a configuração estatal exceder a lógica e invadir a minha consciência, a minha fé, a minha crença, existe uma lei maior a qual eu obedeço, que é a lei de Deus. E se você atacar essa lei, eu me rebelarei contra você. Tiago, existem exemplos de rebeliões praticadas por pessoas que viveram essas situações? Várias, inúmeras. Eu quero citar um exemplo, e aqui eu vou finalizar minha fala com esse exemplo, mas existem vários. De um pastor que morou na Alemanha na época de Adolf Hitler, Bonhoeffer. Alguém já ouviu falar dele? Já leu algum dos seus livros? Bonhoeffer. Ele era pastor de uma igreja e ele foi exilado, foi morar em outro país, se não me falha a memória, não sei se foi França, Inglaterra, mas foi passar um tempo. E nos seus relatos ele diz que sentia um enorme incômodo porque o seu povo estava sofrendo na mão de um déspota, Adolf Hitler. E ele é compelido a voltar para a Alemanha, na clandestinidade, funda um seminário teológico para a formação de pastores que não se submeteram às reformas de Hitler, porque Hitler cooptou parte da igreja cristã na época. Ele fundou um seminário para treinar líderes que não estivessem debaixo desse jugo. Foi perseguido, foi preso, torturado e foi morto dias antes de Hitler ser derrubado da Alemanha, de Hitler perder a guerra. Dias antes ele foi morto, enforcado. E num dos livros que narra sua biografia, diz que ele estava na prisão e os companheiros de cela dizem que ele estava... Alô? Amém. Os seus companheiros de cela dizem que ele estava com um olhar muito sereno, como se fosse alguém que tinha certeza do que ia acontecer, mas que aquilo não o abalava minimamente. E eles começaram a fazer um culto ali dentro da cela, começaram a louvar ao Senhor, pegaram uns pedaços de pão do outro dia, dividiram entre si, fizeram ali uma santa ceia improvisada, oraram, chegaram os guardas, levaram ele, e ele foi para a sua execução, ciente de que ele tinha combatido o bom combate e estava sendo morto pela causa do Evangelho. Nós podemos sim sofrer perseguição estatal. É possível que, num tempo não muito demorado, os burocratas comecem a se levantar contra a sua igreja. Isso vai acontecer. Eu só não sei se isso vai ser logo ou se vai demorar mais um pouco, mas tenha certeza, isso vai acontecer. Tiago, por quê? As luzes sempre incomodarão as trevas. Esse é o motivo. Mas quando isso acontecer, o Deus que está no trono hoje é o Deus que continuará no trono ainda assim. E Ele controlou a sua igreja, protegeu a sua igreja no passado, protege a sua igreja hoje e protegerá no futuro, independente das perseguições. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.